Ô Vamp, você acha que esse time do São Paulo lembra um pouco o Corinthians do ano passado, que também não empolgava, mas ganhava? O Flávio tava quase na mesma situação, né? O Corinthians do ano passado também não tinha Libertadores para disputar, a Copa do Brasil tinha sido eliminado, a Sul-Americana saiu também. Tá vendo? Ficou só no Campeonato Brasileiro, aí abriu aquela sequência de pontos. E no segundo turno não foi bem. Você lembra bem que se não foi pela conquista do primeiro turno de pontos, no segundo turno o Corinthians não jogou nada, né? Você lembra que teve um jogo com o Palmeiras, se o Palmeiras ganhasse, ele passava o Corinthians? Não, ficava 2 pontos, se não me engano. Não, 1,2. Ficava atrás ainda, mas assim, 2 pontos, 1 ponto. Mas eu fico olhando ali, o Grêmio ganhou, tá apertado, né? Tá Grêmio, Flamengo, São Paulo. Hoje tem Atlético Mineiro e Inter. A depender do resultado também fica tudo ali encharcado achatado o G4. Mas é bom o São Paulo retomar, né? Eu sempre falo assim, quando eu jogava, era bom, por exemplo, você perde um clássico no campeonato estadual, aí vem, não desmerecendo, os times menores do interior, né? Pra você dar respirada. O Campeonato Brasileiro, você vê a sequência que o São Paulo teve pós-Copa do Mundo, ele enfrentou Flamengo no Maracanã, Corinthians no Morumbi, Grêmio, Cruzeiro em Cruzeiro. Quer dizer, e Flamengo e Flamengo. Aí você começa a calcular assim, sonhar, já que a gente pegou os caras no primeiro turno lá, o segundo turno vai ser no Morumbi. Que nem o Nilson falou ontem, foi 55 mil, né? Aí ele vai pegar o concorrente direto, Grêmio, Flamengo, a gente não vai saber. O São Paulo não joga melhor fora? Se você olhar o que ele jogou contra você decidir qual é melhor, você somar os 3 pontos, tendo que enfrentar um Grêmio aqui do que lá. Pelo estilo do São Paulo, eu tenho minhas dúvidas. Melhor aqui não. Por garantia, melhor aqui que você vai ter o torcedor do lado, o público do lado, o estádio que você se sente confortável, que o São Paulo se sente confortável dentro do Morumbi. Mas dá pra sonhar mesmo com o título, depois de tanto tempo, um clube como o São Paulo. Tá tudo igual, né, mano? Não, o único clube que ganhou 3 brasileiros seguidos, só na história do Campeonato Brasileiro. E essa história da idade dos jogadores principais? O Nenê 37, o Diego Souza 33. Ontem eu concordei até, né, com o Miller falando que, por exemplo, o Nenê era pra ser poupado no jogo da Sul-Americana. Né? Lógico que o torcedor São Paulino é muito mais importante ganhar um Campeonato Brasileiro do que a Sul-Americana. Me admira muitos outros clubes, assim, ó. O Atlético Mineiro não ganhou o brasileiro desde 71. Fica sonhando com o Mundial. Você até fala, ficam sonhando em ganhar Libertadores, vai tomar um vareio. Vai. O Atlético foi eliminado pelo Raja Casablanca. Mas tem alguns clubes aqui no Brasil que poderia respeitar mais o Campeonato Brasileiro. O Internacional de Porto Alegre, há quantos anos não ganha? Desde 79. Né? O Atlético Mineiro, com a estrutura que tem, eu fico olhando assim, o que representa o estado de Minas Gerais, o clube como o Atlético, não ganha o brasileiro desde 71. O Grêmio acabou de ser campeão da Libertadores, já foi campeão da Copa do Brasil. Foca o Campeonato Brasileiro. O brasileiro é importante. Muito, eu também gosto. Porque talvez que você ganhe o Campeonato Brasileiro, se você ganha o Campeonato Brasileiro, você está automaticamente na Libertadores também. Claro. E ainda mais nesse bonde que vai agora 7, 8, né? E o São Paulo vai vir focado mesmo em ganhar o brasileiro. Acredito nisso. Acredito que o São Paulo tem chance, não deve nada pra ninguém. Os seus 11, de repente, elenco todo, de repente não tem, mas se botar os 11 do São Paulo, como o próprio Santos está ali na zona de... O brasileiro não ganha com 11. Não, tô falando os 11 do São Paulo, não deve nada pra ninguém. Eu sei, mas eu acho que o Grêmio é superior, o Flamengo é superior, Palmeiras é superior. Os 11 contra 11? 11 contra 11. Palmeiras é superior, Grêmio é superior, o Flamengo não vejo também uma é distância superior, assim, um absurdo, não. E ganhou, e pela sequência de jogos agora que o São Paulo tem que, cara, assim, ó, enfrentar uma situação mais difícil depois pós-Copa do Mundo, não vai achando que agora vem... que vem agora Paraná, que vai ser Baba. Agora tem esporte em esporte. Não é fácil. E a situação que tá lá o time também. Ninguém quer cair também, não.